Área Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, nós acabamos de ouvir a Karen Carpenter, que na verdade são os irmãos Carpenters, né? E você estava inclusive lembrando que não só a Karen sofria de anorexia, como eventualmente até o próprio irmão. E uma coisa interessante que você comentou é que uma das coisas que impulsionou, no sentido negativo, a Karen a anorexia foi a ideia de achar que quando ela comia muito prejudicava a voz, então ela precisava não engordar, não ganhar peso. Nós vamos daqui a pouquinho tentar falar então por telefone com uma amiga, uma pessoa muito querida e uma mãe de uma menina, hoje é uma moça, uma menina que teve transtorno alimentar misto, né? E com panos de fundos outros, além da questão alimentar, como sempre acontece, né, Isidoro? A coisa não vem sozinha, né? Vamos então ver se o Geraldo já está fazendo um contato com ela, ver se ela já pode falar com a gente. Vamos ver, já pode? Você está nos ouvindo? Alô, você está nos ouvindo? Ela não está ainda em contato conosco. Está nos ouvindo? Oi, sim. Sim, então, para a gente preservar a nossa menina, eu não vou citar seu nome nem o dela, mas eu queria que você pudesse colaborar com o nosso programa. Nós hoje estamos fazendo um programa com um convidado que é especialista em transtornos alimentares, Dr. Isidoro Flumigna, e a gente queria ouvir um pouquinho a sua experiência, a sua vivência, o que você e sua filha passaram dentro dessa questão, desse distúrbio alimentar que ela sofreu. Você podia falar um pouquinho para a gente como é que a coisa se apresentou? Está ouvindo a gente? Diga. Estou ouvindo. Olha, tudo começou nos anos 90, ela tinha uns 17 anos. Sim. E aí ela o Geraldo, vou pedir a você, tenta se aproximar mais do celular da boca, talvez. Oi. Melhorou muito. Bom, tudo começou quando ela, nos anos 90, ela tinha uns 17 anos, passou na faculdade, aí foi fazer uma viagem, e aí nessa viagem encontrou primas que eram modelos, e já existia uma cultura muito grande do peso. Uhum. Então, por conta do peso. Entendi. De ser magro. Sim. E aí as coisas foram evoluindo e a gente não entendia, passava o dia inteiro comendo uma maçã, procurando alguma coisa para não ter fome, e isso foi evoluindo e a gente não sabia que tipo de ajuda procurar, e isso evoluiu muito. Foram pelo menos 15 anos de dor e tortura muito difícil. Aí, numa época, chegou aos 40 quilos, de repente passou aos 80 e alternava bulimia e anorexia. Depois, aí essas coisas acontecem, começa com anfetamina e evolui de uma forma muito triste. Mas hoje em dia ela está bem, graças a Deus. E é interessante esse aspecto que você falou. Ela passava de 40 para 80 quilos. Ela dobrava de peso, mesmo provocando vômito? Não, porque foi apenas num período de 8 ou 9 meses, ela não saiu de casa, do quarto, e tinha um balde cheio de vômito no quarto, e ela comia, como não se movimentava, foi a única vez que ela chegou a esse peso. Sim. Ela é uma pessoa bastante magra até hoje. E você... E aí, como nós chegamos até a colocá-la num spa
porque a gente não sabia mais o que fazer. Uhum. Você sentiu suporte, assim? Você tinha pessoas capacitadas para acompanhar? Não. Eu procurei os hospitais públicos, naquela época foi no início de 90. Uhum. Não existia muita informação, pelo menos não que chegasse para mim. Sim. E a anfetamina, que é uma coisa de apetite, também não era tratada, tipo assim, numa clínica de dependência não tinha um parâmetro. E como é que a anfetamina foi parar na vida dela? Que ela estava com problemas alimentares. De repente ela começou a usar anfetamina porque via. Por quê? Porque tira fome. Sim, ela descobriu que usando anfetamina... Descobriu, porque isso existia por todos os lugares, isso sempre existiu. E mas aí começa a ficar muito difícil. Porque aí junta uma coisa e junta outra. E a compulsão, ela vai mudando de endereço e vai ficando, né? Cada vez mais forte, mais forte. E o suporte foi muito difícil, eu não conhecia ninguém, eu tentei os médicos em várias especialidades, mas sempre complicado, porque mesmo uma equipe multidisciplinar é muito difícil até atingir o paciente e até atingir a família inteira, porque fica todo mundo doente. Sim, em certos períodos, os irmãos, que eu tinha tem irmãos, de manhã não tinham o que comer. Cheguei a ter um frigobar dentro do quarto porque as crianças não tinham o que comer de manhã porque ela comia a noite inteira. Sim. Quer dizer, isso acaba gerando uma doença na família inteira, né, Márcia? Todo mundo doente. Uma coisa extremamente difícil. Uhum. Aí, e você coisas... de uma certa maneira, você me passou assim um certo incômodo com a equipe de saúde em relação a essa dependência de anfetamina. Você queria falar um pouquinho sobre esse seu sentimento? Olha, ela foi, no primeiro momento, ela foi se tratar... Posso falar hospital? Pode, claro. Ela foi se tratar numa equipe na Santa Casa. Era um primeiro lugar que parecia que tinha alguma luz no final do túnel. Tinha uma equipe multidisciplinar, tinha endócrino, tinha nutricionista, mas assim, não era muito que obrigado o paciente subir lá no nutricionista ou voltar ou isso ou aquilo. Sim. E o psiquiatra, que era o que mais comandava a equipe, deu a ela tomava quase que 12 medicamentos por dia. No final de uns 3, 4 meses, ela ficou dependente de todos os medicamentos. Sim. Daí eu internei ela para tirar os medicamentos. Daí para frente as coisas foram ficando mais difíceis, porque a depressão, não consegue dormir, mas a bulimia continuava e a anorexia também. Quer dizer que ela acrescentou mais um problema ao que ela já tinha. Mais um problema, porque não sei se foi o aporte, sei lá, não sei se não dei muito certo, ou eles não conheciam muito bem, entendeu? De repente que existia uma fragilidade nela e uma possibilidade maior de se tornar dependente que não foi observado. E porque, na verdade, esses medicamentos, você pode não ter um excelente medicamento, mas se a dosagem for 1 miligrama a mais ou a menos, o efeito é contrário. Uhum. E com ela aconteceu muitas vezes. O doutor Isidoro quer perguntar alguma coisinha para você. É uma satisfação ouvir seu depoimento. Quero agradecer, inclusive, pela contribuição que você traz contando a sua história a outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Eu gostaria de saber como é que foi o desfecho da cura da sua filha, né? Como é que desenrolou o tratamento e atualmente como ela está? Olha, atualmente ela está, em relação ao transtorno alimentar, ela está bem, entendeu? Mas assim, ela perdeu a maior parte da juventude dela na parte de estudos e de contato com as pessoas, como toda pessoa que fica dependente, né? Mas depois ela foi retomando a vida dela, chegou a trabalhar algumas vezes, e agora eu tenho uma netinha, ela tem uma menina que é, tipo assim,
é a raiz da vida dela, é quem enraiza ela no chão. E ela precisa tomar medicamentos ainda ou ela já não precisa mais? Hoje ela não toma nenhum medicamento, não toma nada. Eu acho até que provavelmente ela vai procurar alguma coisa, porque a tendência à depressão ainda fica sempre ali, escondidinha atrás dela, mas ela tem ido até bastante bem, de uma forma inesperada. Agora foram muitos medicamentos, ela tem um pouco de déficit de atenção, mas é uma pessoa hiper inteligente e muito focada na criação da menina dela. E qual é o peso da sua filha hoje? Hoje ela tem uns 60 quilos, 58, 60, mas tem 1,70 m. E ela tem atualmente um equilíbrio bom da saúde? Oi? Ela está bem de saúde atualmente? Ela agora está bem de saúde. Agora, ela pagou-se o preço, porque os dentes são fracos, fragilidade de estômago, essas coisas sempre, se ficar nervosa, não sei o que, sempre são sequelas que ficaram, mas ela, no geral, ela está muito bem, graças a Deus. E a relação dela com a alimentação hoje? Ela tem muito poucos amigos e alimenta ela com alimentação. Isso. Ela agora sabe que tem que comer, é uma coisa assim, muito metódica. Tem que ter uma proteína, tem que ter uma proteína, tem que ter uma folha, tem que ter uma fruta, tem que ter um não sei o quê. Isso pesa tanto, tipo assim, ela se monitora muito. Uhum. Mas se estiver muito nervosa, ainda vai comer uma caixinha de goiabada, uma barra de chocolate inteira. Ainda tem isso, mas ela se controla, sem medicação. Agora ela é bem atenta com a alimentação. Oi? Ela é bem atenta no que ela come, no planejamento alimentar dela. Ela é bem atenta. Muito. Ela se sente culpada quando come a goiabada, se sente culpada quando come o chocolate, ela se policia muito. Ou seja, ainda tem algum sofrimento nessa história. As pessoas dizem, eu escuto muitas pessoas dizendo que ficaram absolutamente curadas, mas eu não sei. Eu percebo que tem uma coisa ali que incomoda, que fica dormindo. É uma coisa de culpa estranha que ela convive bem. Meu modo de entender. Mas você quer dar alguma sugestão, pelo que você passou, para algum ouvinte, alguma família, ou mesmo alguma pessoa que esteja sofrendo pessoalmente com o problema? Com o seu aprendizado, você gostaria de dizer alguma coisa, um conselho, enfim? Fica à vontade. Eu acredito e eu gostaria de dizer para qualquer pessoa que tudo passa. O ruim parece que demora muito para passar, mas passa. E que jamais deve se deixar de procurar ajuda. Eu não dei muito certo com o tipo de ajuda, mas depois eu encontrei uma pessoa, um médico, que foi muito legal. Entendeu? A gente não pode abrir mão dessa ajuda. Você quer citar o nome desse médico que foi legal? A gente tem que valorizar essas coisas. Com certeza, porque não adianta ter medo por conta de dependência de medicamentos, não se pode ter medo dos medicamentos. Eles hoje são de uma ajuda ímpar. Entendeu? Hoje eu entendo isso. Entendeu? Você quer falar o nome do médico que você tem essa gratidão? Olha, se eu te falar que eu me esqueci... Está no teu coração. Era um psiquiatra. Está no seu coração. Com certeza. Então eu quero te agradecer, viu, mais uma vez, assim como Isidoro aqui, porque você humanizou a nossa entrevista aqui, você trouxe um fato de realidade e que mexeu com toda a tua estrutura familiar e vocês conseguiram juntos superar isso. Parabéns. Um grande abraço. Tá bom, um abraço. Isidora, bateu exatamente com o que a gente estava conversando aqui. Fica com você, o que você achou do que ela apresentou aqui? O depoimento dela é exatamente um quadro clássico de transtorno alimentar, né? Um dos sinais de gravidade da doença é quando o paciente migra de anorexia para bulimia e fica muito tempo nessa passagem, né? Ou seja, ora ela faz ingestão excessiva de alimentos, com purgação,
e alguns períodos também mais prolongados, o que me parece, de anorexia. E a outra característica dela, do depoimento da mãe, foi a questão da idade, que tudo começou numa viagem. 17 anos. 17 anos, em que as primas eram modelos. Ó. Então tinha ali já a cultura da magreza. Nós né? conversamos aqui antes. Conversamos sobre isso. Então, como que nós podemos enxergar esse caso, analisar esse filme, né? Trata-se de uma paciente que tem uma predisposição hereditária à depressão, tá? Sendo que o fator desencadeante foi o fator cultural, né? da cultura da beleza e da magreza, né? Desencadeado numa viagem com os primos, né? E a partir daquele processo, já com uma doença depressiva, ela passou a usar anfetaminas, né? As anfetaminas, aliás, Alexandre, que foram liberadas no Brasil novamente, tá? As anfetaminas, naquela década de 90, né? Elas eram ainda muito abusivas, né? E era de fácil acesso por parte das mulheres, né? E ela, então, utilizava a anfetamina como uma droga antidepressiva, né? Fala um pouquinho, qual é a função da anfetamina? A função médica. A anfetamina em si, ela é um estimulante do sistema nervoso central, né? E faz uma estimulação adrenérgica, ou seja, aumenta os níveis de adrenalina no sangue, tá? Então, isso faz com que, quando o cérebro fica hiperexcitado, tá, a fome diminui, né? Faz parte dos mecanismos naturais do organismo. Diante de um processo de medo, ataque, resposta, adrenalina, né? Apetite cai, né? Tanto é que não se vai numa luta com o estômago cheio, né? Quando se entra numa luta, a pessoa entra com o estômago vazio, né? O estômago cheio equivale até a uma fragilidade no momento de luta. Então, o organismo, simulando um regime adrenérgico, leva à diminuição do apetite. Então, e melhora o humor, porque por ser um excitador do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Paciente depressivo, né? Entrou em contato com o mundo da cultura da beleza e da magreza, começou a usar anfetamina, tá? Com o intuito dessa droga trazer dois benefícios para ela. Trazia o benefício antidepressivo e trazia o benefício de tirar a fome, né? E isso atendia dois anseios do sistema nervoso dela. E isso fez com que ela emagrecesse demasiadamente, né? Nesse processo de emagrecimento, a família deve ter percebido, levado aos terapeutas, que entraram com outras medicações antidepressivas, né? Provavelmente esse psiquiatra entrou com outros medicamentos, segundo ela contou, fazendo com que os antidepressivos saíssem das anfetaminas e fossem para outros tipos, fazendo dessa maneira que a diminuição da fome cessasse, e ela passou a ser compulsiva. E ela passou a comer muito, engordando até 80 quilos, né? Com 80 quilos, ela volta a ter muito medo, fobia da obesidade e vomita. A mãe conta que deixa um balde no quarto para ela vomitar. Parece que, eu entendendo um pouco dessa maneira, ela tinha uma compulsão noturna, comia a geladeira toda de noite, a ponto de não ter o que comer para os filhos, para os irmãos na parte da manhã. E ela comia à madrugada e chegava no quarto, vomitava no balde. E o balde já ficava no quarto, para ela nem ir no banheiro. Fotografando a gravidade da situação, né? E a continuidade do desfecho, que com o tratamento multidisciplinar, ela foi passando da faixa etária da doença, porque essa doença tem uma história natural, né? Ela tende a amenizar depois dos 30, 35 anos. Tá? Com ou sem tratamento, ela vai amenizando, né? Se o paciente tiver uma anorexia completa, ela tem risco de morte. Se ela tiver alternando entre bulimia e
anorexia, ela tem um sofrimento durante essa vida e mantém o risco de morte. Mas ela tem as complicações, como enfraquecimento de dente, ela nos contou, gastrite, esofagite, né? Levando um enfraquecimento do sistema imunológico. Né? E parece que agora, o que a mãe já nos anunciou também, que ela não toma antidepressivo, mas a mãe detecta ainda sinais de depressão. Alguma coisa por trás. Que por trás disso, né? Quer dizer, então uma pergunta importante, anorexia, bulimia tem cura? Essa é uma pergunta central. Era, né? Justamente a pergunta que eu ia lhe fazer. Você fazer, né? A questão é o seguinte, nós temos que perguntar num nível mais profundo, a depressão tem cura? Tá? Hoje, como né, no caso dela, desse depoimento, eu enxergo a depressão como uma questão bioquímica cerebral. Né? Então, da mesma maneira que hoje em dia nós não temos ainda cura para o diabetes, que é uma questão que nós podemos controlar, a depressão, que ela tem uma característica genética, também não tem cura. Ela tem um desequilíbrio dos neurotransmissores e vai precisar tomar antidepressivos a vida toda, assim como um diabético tem que tomar insulina a vida toda. Então, no caso desta paciente, eu considero que o que me parece falado agora pelo depoimento da mãe, que é um quadro de distúrbio, desequilíbrio dos neurotransmissores. Ela vai precisar tomar remédio sempre. Né? E outra observação que ela falou é à medida que o paciente vai adquirindo habilidades em cuidar da doença, ela ficou severamente atenta no que ela come. Tá? Então nós entramos agora num outro transtorno alimentar que chama-se ortorexia. Ortorexia. A ortorexia, tá, que é um transtorno alimentar razoavelmente comum e invisível, é um distúrbio alimentar onde a pessoa tem um excesso rigor do que comer. Quer dizer, né, ela come de maneira perfeita, no entendimento dela, sim, não no entendimento dos outros. Mas o pensamento no alimento ocupa grande parte do dia da pessoa. Pesquisa o tipo do alimento, ele já sabe o que vai comer segunda, já sabe o que vai comer terça, ele já sabe o que vai jantar na quarta e já sabe o que vai comer no domingo. Tá? E outra característica do ortoréxico é que ele deprecia as pessoas que não comem adequadamente, preferindo o isolamento do que a convivência com outras pessoas que, por exemplo, vão ao McDonald's. E que é uma das características da chamada boa mesa, é a convivência, né? Você está junto com um monte de gente. Exatamente, né? Quer dizer, no caso, ele além de querer comer adequadamente, ele tem uma tendência a se afastar das pessoas que não comem adequadamente. Exatamente, porque na questão da ortorexia, que não é o caso dessa paciente que nos fez depoimento, né? No caso dela, ela anda mais na anorexia e bulimia, mas nessa outra doença do transtorno alimentar chamado ortorexia, a pessoa tem um prejuízo da autocrítica. Né? Ou seja, a pessoa exagera demais na opinião de si mesma, desprezando a opinião dos outros. Principalmente no que se refere à comida. Mas isso também reflete as outras circunstâncias da vida. Entendi. Ou seja, os transtornos alimentares, eles podem ser detectados nas relações das pessoas com o alimento, mas, na verdade, eles são tradução de uma questão psíquica importante que está por trás. Né? Exatamente. E o interessante, essa questão, você conclui, essa questão voltada para a família acaba gerando um transtorno psicofamiliar, quer dizer, afeta. Eu particularmente conheço a família que a nossa amiga deu o depoimento, eu conheço os membros da família, e havia um momento de exasperação mesmo, porque, não sei se você lembra que ela citou que durante 8 meses ela ficou trancada dentro de um quarto. Quer dizer, isso dentro da estrutura familiar, isso gera um desconforto
para todos, né? E ninguém sabe lidar com isso. Uma das coisas que ela citou, e eu gostaria que você também pegasse esse momento para esclarecer os ouvintes, é que ela teve dificuldade de encontrar apoio no SUS, né? Encontrou numa determinada unidade hospitalar que não ficou satisfeita, mas antes disso ela teve dificuldade. Se uma família detectar isso, nós estamos preparados para enfrentar essa questão em termos de saúde pública? No Rio de Janeiro, por exemplo? Isso mesmo, Alexandre, você me fez bastante perguntas, isso, né? E eu vou também te dar um leque de respostas, né? Na primeira questão, você tem razão que o transtorno alimentar trata-se de uma doença mental, né? Na qual o objeto do sintoma é a comida. Então, acho que isso fica bem definido assim, né? A outra questão que você levantou foi a questão da família, né? A percepção que nós temos, de modo geral, é que na família de um doente mental, veja bem, tá? Na verdade, não é só o doente mental, nós temos uma doença familiar, tá? Em que a doença mental aparece no seu membro mais frágil. Então, seria essa a estrutura, né? Quer dizer, é mais interessante essa abordagem que você está dando. Na verdade, aquele indivíduo adoeceu dentro de uma família. Dentro de uma família. Ele foi o mais fraco do grupo familiar, mas isso. Provavelmente a gente sempre enxerga isso, que não temos uma família sadia com o doente mental. Nós temos uma família doente com o seu membro mais fraco adoecido, né? Seria esse a fotografia comum, né? Isso assusta um pouco quando a gente pensa assim, ouvindo assim, será que minha família também é doente? Mas, na verdade, nós somos uma espécie ainda doente, né? O ser humano, ele não está evoluído, ele vai evoluindo aos poucos, mas é difícil a gente ter uma família absolutamente sadia. Eu não conheço nenhuma. Eu também não, né? Nem a minha, acho que nem a de ninguém. Porque nós estamos num processo evolutivo, exatamente, né? Uns mais, outros menos. Outros menos. Né? Mas todos estamos no mesmo bojo, né? E, finalmente, aquela questão do SUS. O SUS realmente não tem estrutura para atendimento da doença de transtorno alimentar, porque ela não é epidemiologicamente importante, tá? E a questão da Santa Casa, em que essa paciente nos deu depoimento, é um dos lugares pioneiros no tratamento do transtorno alimentar, já há muitos anos, né, bem conhecido, e é um dos redutos em que nós realmente temos aí um recurso de levar um doente com esse perfil para um tratamento multidisciplinar. E é um atendimento público hoje em dia? A Santa Casa vive um atendimento misto, né? Ela é uma instituição privada, é uma fundação privada, porém ela atende a rede do SUS. Eu não sei necessariamente se a equipe multidisciplinar do transtorno alimentar na Santa Casa ela tem um pagamento módico ou se ela é totalmente pelo SUS. Realmente eu não tenho essa informação. Mas eu acho que, enfim, a impressão que eu fiquei, não tendo nunca vivido isso familiarmente, é que muitas vezes a família custa perceber que aquele fenômeno está acontecendo, né? Custa porque a família é doente. Isso. A família é doente, né? E nós analisarmos, a família ela é o espelho da sociedade, né? Ou a sociedade é o espelho da família, né? Quando nós analisamos, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, a corrupção nacional não deixa de ser um espelho das famílias, tá? E a questão, por exemplo, também da beleza, da magreza, que é uma questão social que atinge a família, né? Quer dizer, a cobrança da beleza, da magreza, quer dizer, olhe só a que nível chega. Né? Se você não for magra, você não é bonita, você é rejeitada. E o contrário, que as mulheres sofrem mais isso. À medida que uma mulher é obesa, ela passa a ser rejeitada no grupo social, né? Trazendo um sofrimento injusto. É um sofrimento injusto, né? O que reflete a imagem da doença social. O que você está falando me fez lembrar, em Geraldo, na entrevista que a gente fez aqui, com uma jovem, que ela é uma líder dentro de um programa, dentro de um projeto da prefeitura,
que é o Rap da Saúde, né? E aí ela começou a falar sobre as questões que os jovens têm enfrentado nas comunidades e nos ambientes escolares. E uma das referências que ela fez, que a nós aqui, a mim e ao Geraldo, chamou muito a atenção, primeiro no geral, que é o bullying, mas especificamente o bullying sobre as mulheres acima do peso. Mas aí eu perguntei, mas como é que se dá esse bullying? Como é que acontece? É de gente, por exemplo, durante uma aula, tacar coisa na menina que está acima do peso. Ela via, o bullying chega a ser agressivo, além de palavras, além de apelidos, além de uma série de coisas, taca-se coisa, bate-se na menina, porque a menina está acima do peso. Eu imagino você ouvindo isso, você como um endocrinologista, que sabe que esse acima do peso tem toda uma questão psíquica, física, fisiológica, genética, alguém apanhar por estar acima do peso. Como é que você... O que você diria para os escolares, para os meninos que convivem com outros meninos e têm atitudes assim? Pois é, né? Eu acho que nós vivemos um desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento, né, Alexandre? Olhando uma perspectiva do Brasil, Alexandre, eu enxergo o Brasil como... Nós estamos na 4ª geração de brasileiros. Nós somos um país jovem, né? Então eu diria, se fôssemos comparar a idade de um país com a idade de uma pessoa, o nosso país está na fase infanto-juvenil, né? Nós temos um Brasil ainda adulto para acontecer, né? Então nós vivemos essas corruptelas da corrupção, do questão do bullying do obeso, quer dizer, que mostra ainda uma imaturidade no nosso desenvolvimento, como país, como sociedade, como pessoa, cada um de nós, né? Mas acredito que as próximas gerações serão mais maduras. Torçamos por isso, né? Estamos construindo isso. E se nós analisarmos o que já fizemos em 4 gerações, fizemos muito. O Brasil saiu de um país totalmente, que era uma bandeira portuguesa, fincada no solo, para a 8ª economia do mundo, em 4 gerações. O Brasil tem um futuro brilhante, inexoravelmente. Gosto de ver, eu adoro conviver com pessoas otimistas. Faz um bem, você não tem ideia. Mas vamos voltar, assim, fazer um fechamento do nosso programa, que já está quase se encerrando. Basicamente, você, né, trouxe aqui 4 questões relacionadas, pode até ser que hajam outros, mas aí eu acho que já não tem mais nem tempo, e eu acho que se a gente trabalhar isso já está muito bom. 4 transtornos alimentares que resultam na obesidade, né, deixa eu ver o termo que você usou aqui, na fartura alimentar, a anorexia, a bulimia e a ortorexia. A gente sabe do impacto sanitário, né, da obesidade. A anorexia, a bulimia e a ortorexia, os outros 3 distúrbios, que impacto? Você disse que eles não têm muita representatividade epidemiológica. Para os nossos ouvintes, seria dizer assim, eles não seriam importantes do ponto de vista de saúde pública. Mas qual é o montante de pessoas que sofreriam por esses distúrbios, você imagina assim, no Brasil e no mundo? Tem alguns estudos mostrando isso, né? Na questão da anorexia, se estima que aproximadamente 0,8% da população jovem feminina, tá? Entre 9 e 18 anos. Tá? Então, 0,9% nessa faixa etária, né? Já na questão da anorexia... Você tinha falado em anorexia. Perdão, então troca. Isso é bulimia. Bulimia 0,8%. 0,8% entre 9 e 19 anos, aproximadamente disso. 90% das meninas. 90% das meninas. Na anorexia, também 90% das meninas, atingindo 0,3% da população entre 9 e 25 anos, por volta disso também, né? E, finalmente, o que mais grita a questão da saúde pública é a obesidade com a característica da compulsão alimentar. Né? Esse que é o gritante, que equivale a aproximadamente 30% dos casos de obesidade, sabendo que a obesidade atinge cerca de 40% a 60% da população.
o sobrepeso e a obesidade. Então, esse 25% a 30% das causas como transtorno alimentar fica gigante. Fica gigante, né? Então, na questão da alimentação, compulsão alimentar e obesidade. E você faz parte, Isidoro, de um curso na PUC, Rio, um curso de pós-graduação específico sobre transtorno alimentar. A procura é grande de pessoas matriculando-se nesse curso? Tem muita gente interessada em se tornar um especialista nesse tema? Tem muita gente interessada porque a questão do transtorno alimentar está epidemiologicamente subindo, né? Não é uma doença que está ficando menos frequente, ela está ficando mais frequente. Então, à medida que os profissionais percebem que a demanda de pacientes com essas doenças aumenta, naturalmente o interesse no aperfeiçoamento desses temas ficam mais atraentes. Né? E me diga então, se algum profissional de saúde tiver interesse em fazer esse curso de pós-graduação da PUC Rio, o que ele deve fazer? Primeiro, que competência ele tem que ter? Ele não é só para médicos. Não, o curso de pós-graduação, ele é multidisciplinar. Então, ele inclui médicos, psicólogos, nutricionistas. Tá? São as três mais envolvidas na questão multidisciplinar. Né? Então, são as três atividades profissionais que estão juntas. O que a pessoa faz? O curso é de 1 ano e meio? O curso é de 1 ano e meio, pode entrar no site da PUC. Nós temos a CCE, né? E lá tem o link do curso e tem as informações e as inscrições. E os cursos começam normalmente em que momento? Elas são 1 ano e meio, então agora vai começar o ano que vem, né? As inscrições abrem apenas o ano que vem. E temos também os cursos de extensão. Né? Os cursos de extensão são aqueles de 6 meses, já com não um nível de profundidade como a pós-graduação, mas já trazendo uma maior dinâmica ao profissional do cotidiano. Né? Esses são de 6 meses e nós fazemos na Universidade de Castelo Branco. Também no site da Universidade de Castelo Branco tem um curso de extensão, né? Que também visando essa equipe multidisciplinar. O da PUC é na Gávea? O da PUC é da Gávea. E da Castelo Branco? Fica no centro da cidade, ali na rua... Isso as pessoas se informam. Isso. Você teria algum meio de contato para dar para os nossos ouvintes que queiram discutir essa questão mais com você, que tenham alguma dúvida, queiram até se consultar, se aconselhar com você? Perfeito, Alexandre. Você poderia dispor aí para a gente? Posso deixar o telefone do consultório ou o e-mail? Não, telefone do consultório e e-mail. O telefone do consultório é 2549... botando quem não é do Rio de Janeiro tem que botar o 21 na frente, né? 2549 1155. 1155. Doutor Isidoro. E o e-mail? E-mail Isidoro com Z. Isidoro com Z. Arroba. Flumignano. Aí é que é. .com. FLUMIGNANO.com. GNANO.com. Na verdade, seu nome é Flumignan, mas o instituto é o Instituto Flumignano. Você criou um instituto. Tem um instituto. Cujo nome é Instituto Flumignano de Medicina. Porque o Flumignano é o nome dos dinossauros. É os antepassados que já não existem mais. Ah, é? Com o tempo o nome vai se transformando. O primeiro italiano era Flumignano. Exatamente. O primeiro que se tem notícia na árvore genealógica era Flumignano. E aí, com o tempo, as palavras vão se misturando e os nomes vão sendo modificados. Então, nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nome já diz, fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. E o seu consultório também, o Instituto também fica em Copacabana. Fica. Então, quem tiver interesse, e eu espero que pessoas que realmente estejam em dúvidas se isso está ocorrendo dentro das suas famílias, façam contato, né? Porque a gente às vezes tem uma tendência a querer botar embaixo do tapete aquele problema, fingir que ele não estava vendo, não está acontecendo, como se isso resolvesse, né? Realmente isso a gente acaba fazendo. Né? Geraldo, alguma pergunta para o doutor? Podemos liberar o doutor Isidoro? Né? Acho que já foi o suficiente, já sugamos
Já sugamos, doutor Isidoro, bastante. Agradecemos mais uma vez, nosso sócio do programa Viva a Voz Saúde. Certamente vamos tê-lo novamente aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade. Encerre o programa para a gente. Qual o conselho que você dá para as pessoas aí? Tem 1 minuto e meio, 2 minutos. Alexandre, eu quero agradecer novamente estar aqui com você, participando, esse papo agradável e essa utilidade. Nossa, né? Eu aprendi muito, te confesso. Eu acho que quando cada um de nós se torna útil para o todo, né? Isso. Aí mostra a riqueza do que nós podemos fazer pela nação e pelo próximo, isso, né? Isso. Né? E o Brasil está melhorando, está precisando de pessoas que, né? Eu acho que sempre tentem fazer alguma coisa pelo Exatamente, né? E acho que nós estamos aí junto nessa luta. Né? Isso aí. Você, aliás, eu não mencionei que você é da diretoria da Associação Carioca de Diabéticos, né? Exatamente. E para finalizar e dar uma mensagem para o fechamento dessa entrevista, eu diria o seguinte, que é o cuidado da saúde mental que vai nos proteger contra muitas doenças. Né? Doenças físicas. Cuidar da saúde mental, quer dizer, cuidar da saúde mental significa amar e ser amado. Começa por aí. Número 2, realmente encarar esse vazio que todos temos de frente. Não ter medo do vazio. O vazio existe. Faz parte. Faz parte. E eu acho que esse vazio, inclusive, é fonte de sabedoria. Mergulhar no vazio e sair do vazio é um exercício rico que temos que fazer. Riquíssimo. Riquíssimo, né? E há muitos métodos de fazer isso, entre os quais o método religioso, né? Quer dizer, seja qual for a religião, é um olhar para dentro, né? É um olhar que nós não estamos sozinhos, nós estamos em conjunto. Né? Quer dizer, zelar pela saúde mental, você vai estar prevenindo esse monte de doenças que acontecem. Gente, um abraço, bom fim de semana para todos e repercutam essa nossa entrevista e as ideias que foram passadas aqui, pensem bastante nisso e vamos fazer dessa vida um palco iluminado. Grande abraço.